Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas. A nossa conversa de hoje é com a filósofa, professora e escritora Marilena Chaui. A palavra estava com a Marilu. Então, vamos lá, Ju, que é o seguinte. Na hora do jornal, tem um momento do WhatsApp que os ouvintes participam. E dois ouvintes... Na Rádio Brasil Atual. E um ouvinte deixou a seguinte gravação, quando teve a história da prisão do Lula e tal. Ele falou o seguinte: olha, eu sempre fui para Pernambuco, que é minha terra natal, esse é o porteiro, o José. Ele falou, eu sempre vou para Pernambuco, sempre ia, aliás, de ônibus. Só que quando teve a eleição do Lula, eu levei 3 dias para chegar lá de ônibus, corri, consegui votar e foi a última vez que eu fui de ônibus para Pernambuco. Depois eu só vou de avião. Falando de avião, que a gente estava falando no último bloco, né? E outro que é um vigia, que é o Carlos, que me lembrei também, ele disse o seguinte, que ele lamentou demais a prisão do Lula, porque o Lula, segundo ele, foi o único presidente que fez alguma coisa pela mãe dele. E que a mãe mora no interior também do Nordeste, numa cidade, enfim, do estado, e que ela nunca tinha tido oportunidade de ter eletricidade, né, na casa, enfim, energia elétrica, e que tinha que salgar o peixe com meio quilo de sal, né, e pendurar ali no varal, né, carne, etc. E aí ela conseguiu, no governo Lula, ter energia elétrica e agora, com todo orgulho, ele fala, agora minha mãe tem um freezer e ela guarda o peixe no freezer. Então, o que falar para o José e para o Carlos, que agora eles perguntam, né? Ele fala, e agora, o que fazer? Né? Como resolver esse problema, esse imbróglio todo judicial, onde o Lula está preso? O que falar para eles? Como chegar até eles, que na realidade eles veem mais Rede Globo de televisão, enfim, é a única... Eu acho que nós só podemos chegar da maneira como tradicionalmente a gente chegava, que é aos poucos, convidando para ir conversar com um grupo, mostrando movimentações, criando condições, ou seja, integrando. Você tem que integrar essas duas pessoas numa coisa que já esteja a caminho, da qual eles possam fazer parte e sentir que é possível lutar. Porque enquanto você tiver esse sentimento individual, da perda individual, de que aquilo atingiu você como indivíduo e a tua família como indivíduo, o sentimento vai ser da impotência. Você só perceberá a capacidade de reverter isso se você estiver com outros, se você se sentir parte de uma comunidade, de uma coletividade, de um grupo, de um movimento. Então, eu penso que esse é um momento chave de volta à mobilização, no sentido de reconquistar para as pessoas o valor da vida comunitária e do grupo e do movimento. Tirar as pessoas do isolamento. E eu sei que hoje é muito mais difícil do que foi no final dos anos 70 e durante os anos 80. Por que que hoje é muito mais difícil? Porque o neoliberalismo criou nas pessoas a crença no empresário de si mesmo, a crença no individualismo, e que faz com que você se sinta como responsável por tudo de bom que tem que acontecer para você e para os seus próximos, e culpado se isso não acontecer. Né? Então, é um processo de competição desvairada e de culpabilização se você não é bem-sucedido. Então, isso produz ressentimento, ódio, violência, solidão. Então, as pessoas vão se retraindo. É preciso desmontar isso. Então, eu diria, é mais difícil hoje do que antes desmontar essa barbaridade em que se tornou o individualismo posto pelo neoliberalismo. Em que medida certas igrejas evangélicas colaboram nessa direção? Elas colaboram muito com a chamada teologia da prosperidade. Né? A teologia da prosperidade é a afirmação de que você é o empresário de si mesmo e que você é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso.
né? Então, o peso, que é, desse ponto de vista, é o peso contrário de uma boa parte das igrejas protestantes e das igrejas católicas, que tem a visão comunitária, né? Mas há uma parte das igrejas evangélicas que, porque elas foram criadas no bojo da concepção neoliberal, né? Então, não é que elas trazem o neoliberalismo, elas são neoliberais. Então, a luta é muito mais complicada. Ao mesmo tempo, se me for permitido... Completamente permitido, desde já. Eu Nem vou quero saber o quê. Eu vou Sim. tocar num assunto que tem sido a minha cruz e a minha caldeirinha, e tem sido uma coisa complicada, mas eu acho que 90% do que nós discutimos aqui alcança isso que se inventou chamar de classe média. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de explicar o que eu entendo por classe média. Claro, claro que sim. Então, os institutos de marketing herdaram da sociologia norte-americana a ideia de que as classes sociais formam uma pirâmide e que elas são ABCD. E que o que define uma classe vem do Stuart Mills, Parsons. Então, a ideia é o que é que define uma classe? A escolaridade, a profissão, a renda e o padrão de consumo. Bom, deixa eu fazer um parênteses. Se eu perguntar para um geômetra o que é um círculo, se ele me perguntar e eu disser, o círculo é uma figura na qual todos os pontos são equidistantes do centro. O geômetra vai dizer para mim, não, isso não é a definição do círculo. Isso é uma qualidade que o círculo tem, uma propriedade do círculo, uma característica que o círculo tem. Eu só vou saber o que o círculo é se eu souber a causa que produz a existência do círculo. E ele diz, o círculo é a figura geométrica produzida pelo movimento de um semi-eixo ao redor de um centro fixo. Agora eu tenho a produção do círculo, a causa que faz o círculo existir. E uma das características que ele tem é que os pontos sejam todos equidistantes. Então, quando eu digo que numa classe eu levo em conta escolaridade, profissão, padrão de consumo, renda, etc., eu estou dando características. Eu não estou dizendo o que a classe é. Para eu saber o que uma classe é, eu tenho que saber como é que ela é produzida. O que é que define uma classe social? No capitalismo, o que define uma classe social é a forma da propriedade. Então, quem tem a propriedade privada dos meios de produção é a classe dominante. É o que essa sociologia mequetrefe chama de A. A classe que possui, que tem como propriedade apenas a sua força de trabalho e que vende a sua força de trabalho no mercado por um salário, é a classe trabalhadora. Aquilo que nessa sociologia está no DE, CDE. E entre a classe que é proprietária privada dos meios de produção e a classe que é proprietária da força de trabalho, existe uma classe que não é proprietária de nada. Ela é uma classe que se define pelo fato de que nela a propriedade é uma propriedade individual. Não é a propriedade de um meio de produção, é uma propriedade individual. Ela possui um pequeno comércio, uma chácara, uma fazenda. E essa classe é formada pelos chamados profissionais liberais, pelos funcionários públicos e pelos pequenos empresários e pequenos comerciantes. Isto é a classe média. Então, quando se divulgou pelo Brasil afora de que tinha no Brasil uma nova classe média, e que é uma maravilha, eu virei uma fera, de onde aquela história, eu odeio a classe média, porque eu disse, mas não surgiu uma nova classe média no Brasil. Se você pega os programas sociais, se você pega todos os programas sociais,
Se você pega a subida do salário mínimo, se você pega o aumento do emprego formal, se você pega tudo o que aconteceu na economia brasileira e tudo o que aconteceu com esses indivíduos, o que cresceu no Brasil foi uma nova classe trabalhadora. Surgiu no Brasil uma nova classe trabalhadora, da qual nós não sabemos quase nada, porque ela já foi absorvida na sua consciência e na sua prática pelo individualismo neoliberal e pelo empresário de si mesmo. Então, isso é o que eu tenho cobrado de nós da esquerda, de olhar e compreender essa nova classe trabalhadora, porque é para ela que tem que haver esse discurso que diga: você não está sozinha, você não está sozinho, você não está desamparado, vem comigo. Mas aí, professora, estaria embutida também